colegas, estamos aqui para mais um capítulo do nosso podcast, né, conversando, né, com vários colegas, né, representantes aí dos sindicatos, associações do Brasil inteiro, entre outras pessoas que podem agregar também para os oficiais de justiça. E hoje a gente tem aqui a satisfação de contar com a presença do Fábio Bittencourt, que é diretor de assuntos legislativos do Sindojus de Santa Catarina. Sindojus de Santa Catarina, que é um sindicato recente, muito bem organizado, conheço lá, inclusive, a sede. O presidente é o Fernando, né, que agora saiu, se afastou para poder se candidatar e aí assumiu o Cassol, né, e o Fábio Bittencourt, que já vinha realizando esse belo trabalho aí como diretor legislativo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pela presença aqui. E o que você Satisfação. falaria aí sobre a realidade do trabalho dos oficiais de justiça lá em Santa Catarina? O que os colegas têm demandado muito do sindicato? Bom, acredito que lá em Santa Catarina, assim como a maioria dos colegas estaduais, tem uma grande demanda. A principal demanda, acho que é a situação da diligência nos juizados especiais, que tem um projeto aqui no Senado e na Câmara para alterar o artigo 55 e digamos assim, é o calo no pé dos oficiais de justiça, que a principal demanda é essa, né? Além de outras em relação, que é geral de todos, em relação a porte de armas, né? Que em Santa Catarina, de um tempo para cá, a violência até aumentou demasiadamente. E acredito que as questões lá nossas não diferenciam muito dos outros estados, mas o que o pessoal mais clama mesmo é a questão da diligência do juizado especial, que colocam praticamente o oficial para trabalhar de graça, né, nessas demandas do juizado especial. É um absurdo, né? Vocês tiveram uma recomposição no ano passado, né, da database? A database, agora no mês de julho veio um acordo, uma composição que foi paga ao RV lá para nós em Santa Catarina, que não tinha sido paga desde 94, né? E aí veio uma demanda antiga. Ganhamos também judicialmente uma gratificação do juizado de risco de vida, que é uma situação que já estava prevista no nosso estatuto lá, mas em 94 havia um despacho concedendo, mas efetivamente nunca tinha sido pago. Nós entramos com uma ação judicial, veio até que o STJ, ganhamos aqui no STJ, e em 2012, se não me engano, e ainda tem alguns atrasados dessa gratificação de risco de vida. O diferencial nosso lá em Santa Catarina em relação a outros estados, o pessoal fala e que eu vejo, é que a gente ainda recebe uma gratificação de substituição, quando um colega sai de licença e o outro pega a demanda daquele que saiu, ganha uma gratificação em cima da substituição. Olha, isso aí é interessantíssimo, né? Qual é o percentual da gratificação? 30% do salário e vencimento base daquele que saiu. Olha, isso aí é importantíssimo, assim, muitos colegas se queixam, né, que a gente recebe, né, quando alguém sai de férias, a gente pega toda essa demanda do colega e não recebe absolutamente nada para isso. Às vezes sai 2, 3 de uma vez só, a gente cumpre aí o dobro de mandatos, não recebe nada. Santa Catarina já conseguiu essa vitória, que é importante que seja estendida para os oficiais do Brasil inteiro. Já é uma formação importantíssima lá de Santa Catarina. Outra situação que a gente está lutando agora, houve e também não é uma situação única de Santa Catarina, houve uma agregação que existia outros 2 cargos, de oficial da infância, juventude e comissário, numa lei que ano passado esse cargo foi extinto, e na medida que é da extinção ele se transforma em oficial de justiça. Isso o Rio Grande do Sul também já tinha feito extraoficialmente por meio de resolução já há muitos anos, e ano passado também Rio Grande do Sul efetivou essa mudança por lei. E nós fizemos ano passado, pela Lei Complementar 786 de 2021, e a partir de janeiro agora, os oficiais de justiça, os oficiais da infância cumprem os mandados de oficial de justiça, e os oficiais de justiça cumprem os mandados que eram, até então, só deles, que eram apenas os mandados da vara da infância, que pela legislação não deixa de ser de oficial de justiça também, né? Então houve essa agregação, e no decorrer dos anos, claro que vai levar tempo, à medida que é extinto o cargo deles, nós passaremos lá de 700 oficiais de justiça para em torno de 900, o quadro do Estado. Muito, muito importante. Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar, Fábio, é com relação à violência contra os oficiais de justiça. Estão ocorrendo muitos crimes, né? Já houveram alguns, de um tempo para cá deu uma reduzida, mas a gente nunca sempre tem que ficar alerta.
Um colega nosso já foi, inclusive, baleado numa favela lá em Santa Catarina. Na época, a gente fez uma manifestação, incluiu até os oficiais federais para fazer uma manifestação naquele sentido. E hoje em dia, o que a gente aguarda é a situação do porte de arma aqui para, pelo menos, não ocorrer esse tipo de situação, ou então, pelo menos, estar resguardado por alguma segurança, nem que seja própria, né? Sim. Mas ainda há a situação de risco lá e apesar da redução, ela não cessou. Isso aí ainda há situações, áreas de risco lá. Recentemente, até um policial, numa desses locais aí, um PM foi morto no bairro Inglês, em Florianópolis, e a gente sempre fica alerta em relação a essa situação. Isso aí é fundamental. A gente está tendo uma série de problemas no Brasil todo com crimes praticados contra oficiais. Agora, tem alguns estados que os colegas relatam que ficaram meio que escravos da diligência, né? Porque a diligência seria boa parte da remuneração. E aí o colega acaba tendo que cumprir 200, 300 mandatos para ter um salário um pouquinho melhor. Isso acontece também em Santa Catarina? Lá, o pagamento de ressarcimento de combustível, diligência, né, é híbrido. A gente recebe uma parte fixa, o salário, que hoje ela sempre é reajustada com o vencimento, sendo que o vencimento é reajustado todo ano por database, né? Essa gratificação, o nome até não tem de acordo, que chama-se gratificação, mas é gratificação de diligência. Hoje é paga no valor de R$ 2.700. A gente tem uma solicitação para aumentar lá. E, além do que, daqueles processos pagos, a gente recebe as diligências pagas nos processos que não são beneficiados pela assistência judiciária. Essa gratificação de diligência é uma discussão grande com o tribunal, porque ela é prevista no Código de Divisão e Organização Judiciária, no artigo 356, que diz que essa gratificação é específica para mandados de vara da infância, fazenda pública e infância e criminal. Porém, por uma decisão judicial do tribunal, e com a criação das centrais de mandados, ela foi ampliada por decisão judicial, não por lei, para incluir também a assistência judiciária. E a gente está nessa discussão dizendo assim, bom, já que ela foi ampliada por uma decisão judicial, então tem que aumentar, né? Principalmente porque até 2016, 15, a gente recebia inclusive de juizado especial. Aí depois houve uma decisão do CNJ aqui que proibiu o pagamento do juizado especial. Então, nessa discussão, a gente está solicitando o aumento, tem um pedido lá no tribunal, para que essa gratificação, segundo o artigo, vai de 10% a 100%, conforme despacho e resolução do tribunal. Aí o tribunal baixou uma resolução fixando ela em 30% do vencimento base. E agora a gente tem uma solicitação para passar para 50%. Na verdade, quando a gente solicitou, que o sindicato solicitou para que passasse para 50%, não tinha previsão da URV. Então a discussão que nós estamos tendo lá é que ela chegue próxima a R$ 3.900, R$ 4.000. Por quê? Porque recentemente o próprio executivo já paga esse valor 4.100 para procurador do Estado, para defensor público e para fiscal da Fazenda. Então a gente quer um valor próximo também a eles, sendo que a gente, em que pese as citações por WhatsApp, a gente roda muito mais do que eles. Né? É uma situação que nós estamos querendo uma paridade com o auxílio combustível que eles recebem. Claro, nada mais justo, né? E com relação à virtualização dos processos, como é que está o andamento lá da atuação por meio do sistema? Vocês já estão trabalhando com PJE? Tem um sistema próprio? Não, a gente até 2018, a gente trabalhava com o SAGE. E aí depois o tribunal alterou para o EPROC, a gente está trabalhando no EPROC, né? Foi feita a instalação lá, houve uma certa discussão com o CNJ, porque o CNJ havia dito que para ninguém trocar, mas se trocasse com o PJE, mesmo assim o tribunal insistiu e passou a adotar o EPROC. E também a gente trabalha por uma imposição acredito que vocês aqui também, do CNJ, no CEU para aqueles processos
das varas de execução penais. Sim. Né? Então a gente está trabalhando em 2 sistemas, Sim. no EPROC geral e no CEU para execução penal, e o SAGE foram migrados todos os processos do SAGE para o EPROC. Já está funcionando bem? Já está. O oficial ainda recebe mandado físico? Ou Não. Já é direto? Nenhum físico, só tudo pelo EPROC. Está tudo no sistema, né? Então, Fábio, te agradeço muito aqui, né, pela sua presença, né, pela disposição aqui de participar do nosso bate-papo. Sindojus Santa Catarina é um sindicato novo ainda, né, tem poucos anos, né, de existência. Tem quanto tempo de carta sindical? Não, na verdade, pela história do Sindojus, ele começou como Abogesc lá em 81, inclusive um dos que assinaram hoje é desembargador. Assinar a criação da Abogesc, né? Depois foi transformado em ACOGE, tirou o beneficiário, e de ACOGE para Sindojus SC. Então, nós somos até a gente existe, o Sindojus é mais antigo do que o Sinjus, que é o Sindicato dos Outros Servidores Judiciais. Lá em Santa Catarina. De que ano é o que foi criado mesmo o sindicato? 81. Como sindicato? Como associação. Como associação. Quando é que ocorreu a transformação em sindicato? O sindicato foi em 2000, foi recente, foi 2013, acho. 2013, né? A carta sindical de vocês saiu nesse... Recordo bem, mas acho que foi 2013 que saiu a carta sindical. Que acho que teve até uma briga judicial, né? Ainda tem. Ainda tem uma situação judicial contestando, mas há também a jurisprudência já em relação a Mato Grosso favorável aos sindicatos oficiais de Mato Grosso e é a mesma situação. Né? É uma categoria com atribuições muito específicas, né? Exatamente. Que não se confunde com o pessoal que trabalha dentro dos cartórios, que também é um trabalho muito relevante, mas é outro tipo de trabalho, então tem outra representação, né? Os oficiais de justiça têm uma série de demandas específicas, precisam de entidades próprias para poder dedicar atenção. A gente sempre atuou na Abogesc e eu entrei no sindicato em 99, 98, era Abogesc, depois a COGE e agora Sindojus. Maravilha. Agradeço mais uma vez aí, né? Boa sorte lá no trabalho, parabéns pela atuação. Um abração para os colegas de Santa Catarina, estado que eu amo também, né? Rodo muito lá. E vamos, né, buscar aí essa união que é importantíssima, né, para os oficiais de justiça, né? O Sindojus Santa Catarina, parceiro nosso na luta. A gente tem vários projetos em comum para atuar dentro do Congresso Nacional também. A gente se encontra muito aqui, tudo em prol da melhoria que a nossa categoria precisa no Brasil inteiro. Obrigado, um abração, até a próxima, né? Pessoal, obrigado mais uma vez aí, até o próximo podcast.